Olá, meu grandiosíssimo amigo, minha grandiosíssima amiga, como que você está? Tudo beleza? Tudo certinho com a bênção do nosso Deus? Que maravilha, hein? Olha, eu tenho certeza de que o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tem uma palavra abençoadora neste momento. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para que juntos venhamos aprender um pouco mais a respeito daquilo que Deus tem para a nossa vida hoje, tá ok? Porque este é o seu programa, A Hora do Fone. Deus tem levantado homens para o evangelho da salvação, para que a boa palavra de Deus chegue aos ouvidos daqueles que necessitam. Eis que neste momento, chegando para abençoar sua vida, o homem de Deus, Pastor Marcos Cruz, trazendo uma palavra de reflexão da boa palavra do Evangelho para o seu coração. Maravilha de Deus, que bênção pura do nosso Senhor Deus. Olha, eu quero nesse momento dizer para você uma coisa. A Bíblia, ela não é um livro comum, tá bom? Ela, na realidade, para ser escrita a Bíblia, gastou-se aí cerca de 1.600 anos para que ela fosse escrita. Deus usou vários homens, não foi só uma pessoa, foram vários homens de Deus que escreveram a Bíblia. Sabemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus ao nosso coração. E aí, entenda isso. Então, ao longo desse tempo, a soma de versículos, capítulos, livros, formaram-se o quê? Uma enciclopédia. Enciclopédia essa que veio para trazer vida ao ser humano. Então, é de lá que vem para a gente a nossa instrução para o nosso dia a dia. E aí nós aprendemos tantas coisas lindas com a Bíblia. Aí aprendemos o que na Bíblia? Quando nós nos deparamos, por exemplo, lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Lembra disso? O que diz lá? Porque um menino nos nasceu. Porque um filho se nos deu. Quem é esse menino? Quem é essa criança? Ali está falando do Filho de Deus. Ali está falando do Cristo, o Senhor Jesus. Já ouviu falar dele? Jesus de Nazaré. O Jesus que andava pela região da Galileia. O Cristo que nasceu em Belém. Que maravilha, que coisa linda. Olha, eu gostaria que você analisasse comigo uma coisa interessante. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu aonde, gente? Em um estábulo. Por que se faziam esses estábulos ali naquela região do Oriente Médio? Exatamente porque durante o dia um calor de rachar a mamona. Está entendendo? Você poderia tomar uns 35 sorvetes de limão, um atrás do outro, não ia matar sua sede, e o calor insuportável. Só que à noite o contrário. Pensa naquele frio. Pensa num frio de doer até os ossos. Então é dessa maneira. Então os estábulos eram construídos exatamente por isso, para que os pastores, para que os fazendeiros que cuidavam de seus rebanhos, de seus animais, principalmente no momento em que a ovelha, vou colocar aqui a ovelha, ela iria dar à luz a uma ovelhinha. Então eles a colocavam dentro do estábulo, porque ali era quentinho. Aí quando ela paria, ou seja, quando vinha a dar à luz a ovelha, aquela ovelhinha era colocada na manjedoura. Aquela ovelhinha, eles envolviam ela entre panos para que ela ficasse aquecida. E aí aos poucos ela ia se desenvolvendo, crescendo. E aí eu olho para a palavra de Deus e vejo algo tão semelhante. Por quê? Porque Cristo nasceu também em um estábulo. Não tinha naquela ocasião, já estavam lotados praticamente as hotelarias.
e estavam preocupados. Poxa, e agora? Essa mulher vai dar à luz? Então, alguém chegou diante dela e falou: olha, eu não tenho um local para vocês, mas eu tenho um estábulo, pelo menos lá é quentinho, lá vocês não vão passar frio. É o que eu tenho de momento, mas tudo aconteceu para que a palavra de Deus se cumprisse, porque a palavra de Deus é tão tremenda que ela diz assim: olha, venha captar isso comigo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. O que seria um cordeiro? Um cordeiro é o quê? É um filhote de ovelha. Você consegue entender isso? Ou seja, a ovelha, Jesus muitas vezes deu este exemplo a respeito da ovelha. Ele mesmo usou essa palavra, olha, porque o filho do homem é levado para o matadouro como se fosse uma ovelha muda. Então ele mesmo se representava e se tipificava como uma ovelha. Tanto que na sua vinda foi assim. Um estábulo, local onde eles cuidavam ali das ovelhas, das ovelhinhas, numa manjedoura. Agora estava ali o menino. Olha, Isaías disse isso. Lá no livro de Isaías 9:6 mesmo está revelado isso. Porque um menino nos nasceu. Como nasceu esse menino? Como que nasceu Jesus? Num estábulo, foi colocado numa manjedoura e envolvido com panos. Agora, olha que coisa linda. Por que ele veio ao mundo? Porque ele sabia da necessidade da nossa alma. Ele sabia que, assim como o nosso corpo físico precisa de alimento, não é isso que acontece? Quando você levanta pela manhã, na maioria dos estados e das cidades brasileiras, lógico que vai variar por algumas regiões, mas eu acredito que talvez 80% ou um pouco mais, a pessoa levanta pela manhã, ela prepara um cafezinho, não é verdade? Ela vai lá, ela passa um café, ou de repente a outra gosta de um chazinho, e ela vai colocar à mesa o que, gente? Qual é o principal alimento da manhã para a pessoa começar o dia? Eu estou dizendo isso a nível de Brasil. O pãozinho de cada dia, não é assim? Aí você se fortalece com aquele pão, toma aquele café. Alguns já fazem ali um ovo mexido com bacon, alguma outra coisa lá, e sai fortalecido para o trabalho, para a correria do dia a dia. Então você se alimentou do pão. Quando Cristo veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele trouxe esse desenvolvimento para que todos entendessem que ele era o pão da vida. Ou seja, ele veio para ser alimento para a nossa alma, para a sua alma, para a minha alma, para cada um de nós. Então, ali estava aquele Cristo que agora se revelava como o pão vivo que desceu da onde? Dos céus. Mas como ele desceu? Num berço de ouro? Ele desceu num palácio? Ele desceu no meio de nobres? Não. Numa estrebaria. Num estábulo. E ali diz a palavra o quê? Que ele foi envolvido em panos, uma manjedoura. Olha que simplicidade. Um filho de Deus que na realidade poderia ter vindo ao mundo numa condição de príncipe. Ele se fez o quê? Tão pequeno, tão inocente, tão carente de alguém para cuidar dele, de alguém para zelar por ele, de alguém para conduzi-lo, de alguém para crescer com ele, e depois entenderem que ele se tornaria esse pão que traria alimento para a vida daquelas pessoas, e até hoje ele tem sido esse alimento para a sua vida e para a minha vida. Pegou aí? E agora eu quero dizer uma coisa para encerrar essa mensagem. Certa ocasião chegou para ele também o final, porque assim diz a palavra, que há tempo para nascer, mas há tempo para morrer. E quando ele morreu, diz a palavra, quando ele foi crucificado, ele também foi ali naquele momento recolhido daquela cruz, e segundo a palavra diz que José de Arimateia, ele pediu a Pôncio Pilatos o corpo de Jesus. Então foi concedido a ele. E aí a Bíblia diz que no momento do sepultamento ele foi também aí envolvido com
panos, mas aí já diferente. Lá, quando nasceu, algo mais comum ali, de repente, algum tecido feito em lã, alguma coisa assim, entendeu? Para aquecê-lo, que estava vindo ao mundo. Mas quando ele morreu, ele foi envolto em um lençol de linho puro. Agora pensa você comigo. Veio com um menino. Veio da forma mais simples, envolvido em um pano comum. Mas quando morreu, morreu como príncipe. Por que príncipe? Porque na verdade nós temos um rei, um criador dos céus e da terra. Então ele desceu como menino, ele desceu como um cordeiro, ele cresceu se mostrando pão e alimento para a nossa vida, ele morreu como um príncipe. E hoje ele está onde? À direita desse rei. Esse príncipe não se limitou à tumba. Esse príncipe não ficou preso àquela tumba, porque nem a morte conseguiu segurar Jesus. Ou seja, da mesma maneira que ele desceu, ele também subiu. Por quê? Porque a ele foi-lhe dado todo o poder. Ou seja, ele veio, ele cumpriu aquilo que ele precisava cumprir, a missão que ele precisava cumprir. Para quê? Para que pudéssemos ser resgatados por ele através da nossa fé e obediência nessa palavra. Como está sua alma hoje? Pastor, minha alma está sedenta, minha alma está ressecada, minha alma está faminta, eu não estou bem, preciso ser levantado, preciso de uma reação, preciso levantar a minha autoestima, eu preciso ter sentido para a minha vida. E aí eu resumo dizendo o que para você? Se aproxime-se desse Cristo, busque a esse Cristo, porque Ele é o menino que nos foi dado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir do momento que você entender que você é pecador, que você é falho, que você precisa desse Cristo, Ele veio como Cordeiro, Ele vai tirar, Ele vai limpar, Ele vai te abençoar, Ele vai te purificar. E aí, a partir desse momento, dessa purificação, dessa santificação, dessa transformação, ele vai alimentar a sua alma. Talvez a sua alma está ressecada, ela está faminta, ela está necessitada, mas ele é o pão vivo. Então ele vai te alimentar, ele vai fortalecer a sua fé, ele vai te ajudar a sair dessa situação, dessa crise, dessa tristeza, dessa angústia, desse sofrimento. Porque ele é o Cristo. E aí ele diz para você: pastor, a minha alma está tão sedenta que parece que eu já estou à beira da morte. Para mim já tudo acabou, tudo não tem mais jeito. Não tem jeito sim. Porque quando muitos pensaram que a morte era o final, tinha acabado para Cristo, ele no terceiro dia provou o contrário. E hoje, como príncipe, à destra de Deus. Lembra-se disso, guarde no coração. Veio como menino, envolvido em pano simples, de uma maneira simples, mas quando morreu, ele foi sepultado, envolvido com um tecido, com um lençol, com panos, linho puro, do mais nobre, do mais caro. Por quê? Porque todo mundo reconheceu que ele era o príncipe que veio de Deus, tá certo? E esse príncipe que veio de Deus, ele está também sobre a sua vida para te abençoar, para te fortalecer e dizer: levanta-te, segue em frente, porque você não está sozinho. Esse Cristo, esse Cordeiro, este Senhor é o Deus que te sustenta e que te ampara para todo o sempre. É momento de oração com o pastor Marcos. Ligue a sua fé, a sua devoção e o seu coração em Deus. Ah, meu Deus e meu Pai, eu não tenho nem palavras para te agradecer por sua bondade. Saber que nossa alma estava tão faminta, saber que pessoas ainda com suas almas famintas, mas agora analisando que o seu filho
veio como um menino, veio como um cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Pecado esse que muitas vezes faz com que o homem sinta fome, porque o pecado nos separa de Deus. E a sua palavra diz que sem o Senhor nada podemos, nada somos. Quantas pessoas estão necessitadas do Senhor, do alimento? Então ele, como Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do coração das pessoas. E ele vem como um pão para trazer esse fortalecimento para que essa pessoa consiga levantar a cabeça e seguir em frente. Meu Deus, em nome de Jesus, ele veio como uma criança, ele veio como um menino, mas ele voltou para o Senhor como o príncipe que sempre foi e sempre será, o Filho de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Então, meu Deus, ele provou que nem a morte, meu Deus, pôde segurá-lo, mas ele seguiu em frente. Ele levantou a cabeça diante das adversidades, diante das dificuldades, diante dos levantes, diante das invejas, diante das intrigas das pessoas, das calúnias. Assim também, meu Deus, muitas pessoas têm sofrido tantas coisas semelhantes ao que o nosso Senhor Jesus sofreu, mas no nome de Jesus, nós acreditamos, assim como o seu Filho venceu, essa pessoa que está me ouvindo, ela também há de vencer, em todos os aspectos. Ah, meu Pai, confirma esta oração, é o que te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Queridos, olha, aquele beijo no coração e até o nosso próximo programa, A Hora do Fone.